Na verdade, assim, a gente precisa raciocinar que presidente, efetivamente, ele sozinho não consegue agir. Não é à toa que o Bolsonaro se vendeu como ia governar sem o Centrão e deu o cu pro Centrão. Deu o cu máximo pro Entendeu? Centrão. Tá aí, com arreganhado, né, pro Centrão. Então, é caô. Como você não consegue governar o Brasil sem você administrar as forças que existem dentro do Congresso Nacional. Quem coloca as forças no Congresso Nacional? A população. Nós. Por quê? Porque a população, primeiro, não tem a consciência de classe. Segundo, que tem muito voto de cajado, tem voto de cabresto, tem voto de fuzil, tem uma porrada de voto que, meu irmão, se você tá numa situação e o caralho, vai ter um cara que vai te falar. Tem voto, o voto do cajado é forte pra caralho. Sim. Entendeu? Então, assim, o Brasil não é um país fácil. A gente é um país que precisa de uma conciliação dentro do Congresso Nacional para votar coisas que vai ter um cara que é latifundiário e fala, ó, meu irmão, eu voto aqui na tua pauta, mas aqui tu vai ter que... Entendeu? Então tem um jogo de forças. E aí tem uma frase que o Ciro falou uma vez que eu acho que é muito interessante, que serve para qualquer um que estiver lá. Fala assim, ó, eu sou o presidente, eu vou negociar com quem vocês colocarem no Congresso. Se vocês botarem bandido, eu vou negociar com bandido. Se vocês botarem gente que esteja disponível para poder fazer o Brasil andar para frente, eu vou negociar com essas pessoas. Certo? Então, assim, eu acho os nomes importantes, mas eu acho que os projetos são importantes. O projeto que o Lula representa também me atende. Mas o Lula já esteve no poder. Se ele tiver contra o Bolsonaro, eu vou votar nele. Mas se eu puder ter a esperança de ter uma outra pessoa que não esteve ainda no poder e que também é competente, porque o Ciro é um cara competente, eu acho que não custa nada, entendeu? Tentar... Eu sei que vai ter que fazer aliança com o centro, vai ter que fazer aliança com a direita, porque assim é a política. Não existe isso. Para você ser eleito no Brasil, você vai ter que se aliar com setores que eventualmente vão ter divergências contigo. Agora, algumas divergências são mais fortes, economicamente falando, né? Porque a gente está falando de economia. Aí vai a questão do neoliberalismo. Talvez essa seja a mais forte. Essa é a mais difícil de conciliar. Agora, eu repito, primeiro eu acho que legal trazer o Ciro aqui porque eu não sou militante do Ciro. Eu só admiro o Ciro e o projeto dele. Então acho que ele que tem que vender o projeto dele aqui. E eu quero um segundo turno em 2022 que sejam pessoas democráticas. Ponto, cara. Pra gente não ter que dar essa desculpa, votei no Bolsonaro porque o outro era o Lula. Porque isso é uma justificativa inaceitável. Mas eu confesso que se vier Bolsonaro e Lula no segundo turno, eu vou ficar muito decepcionado com o Brasil, cara. Eu vou me sentir, tipo, num reality show de merda, assim, tipo... Mano, não é possível. Olha o tamanho do país e a gente, de novo, vai colocar essas duas pessoas... Que já provou que não dá, tá ligado? O Brasil é bem polarizado. Agora, assim, o que a gente não pode fazer, com todas as críticas que eu tenho ao Lula, o Lula sempre respeitou o jogo democrático. Então, assim, o Lula é uma pessoa que a gente sabe que respeita mas não o jogo democrático. Do PT e o Lula ficar falando com o Hugo Chaves que o cara é foda. Não, a política internacional que os caras vão falar e etc., a maneira como vão conduzir a política internacional, o Maduro, para mim, é uma pessoa que... é um autoritário. Eu também acho. Se eu for discutir geopolítica com você, a gente vai entender que lá na Venezuela tem o petróleo, tem uma porrada de coisa que interessa aos Estados Unidos, então tem toda uma porrada de outros interesses que vão gerar... Não vou justificar. Mas aí tem que aprofundar o debate, não é tipo, vai pra Venezuela e foda-se. E acho que nem é o caso, que a gente tá com um problema gigante no Brasil que a gente precisa resolver. E a Venezuela é... a Venezuela. Foda-se, não Entendeu? É o Brasil. Eu não vou ficar discutindo o governo Maduro. Eu não concordo com o autoritário de lado nenhum, nem de esquerda nem de direita. Sim, sim. Mas eu compreendo determinados contextos geopolíticos que você tem que minimamente entender para poder falar. Senão você vai ficar repetindo de comunismo, vai ficar repetindo esse discurso raso. Então eu acho que assim, o Lula é um cara que já esteve no poder e respeita o jogo democrático. Então isso para mim já é uma vantagem de, por exemplo, tá Lula e Bolsonaro... Eu vou votar no Lula porque é a democracia. Porque se for Bolsonaro e o... fala um nome aí que você... De qualquer nome, de direita, de esquerda, qualquer um. João Amoedo? João Amoedo. Eu vou votar no João Amoedo. O Danilo Gentili, que tá aí no Trending Topics. Não, aí o Danilo Gentili... Aí a gente tá brincando de novo com o Brasil. Bom, ele é um aí que a comediante, criminalização da política vai pegar.
Porque aí é todo mundo uma merda, todo mundo corrupto, é todo mundo bandido, aí eu vou botar um aventureiro. O cara que não tem A nenhuma gente não tem mais experiência, tempo pra aventureiro, Mas cara. eu Não tá e na época, Bolsonaro não e o dá. aventureiro, você não coloca o aventureiro? Eu coloco, Não, tá ligado? é Bolsonaro e o meu cachorro cagando, eu vou votar no meu cachorro cagando. Porque eu sei que pelo menos o meu cachorro eu consigo educar. Né? Você adestra lá, ele segue regras. Minimamente, vamos dizer assim, né? Então, assim, é uma discussão que eu prefiro não ter. Né? Vamos tentar, tipo... Bom, eu sinto que Não temos que discutir, tipo, se eu vou votar no Bolsonaro no segundo turno. Eu prefiro que Você não vai votar. Eu sei que não. Qualquer um. Eu sinto que há esperança, porque no segundo turno de 2018 a gente teve um terço votou... Quase isso, mas assim, a grosso modo, um terço no Bolsonaro, um terço no Haddad e um terço nem votou. Né? O terço é tipo eu. Tá meio desacreditado a parada assim. Então talvez assim a gente consiga esvaziar esse terço do Bolsonaro e pelo meio do debate público fazer com que esse último terço que não votou em ninguém tenha uma consciência melhor, tá ligado? Sim. Que ele consiga enxergar Encontre alguma uma coisa em outra alguém. alternativa. E aí é por isso que eu, no meu campo, como eu penso um bom Brasil, acho o Ciro uma boa alternativa. Por isso que eu acho que o projeto dele me cabe. Você acha que Ciro é o cara que vai trazer esse 30% que tá meio desiludido? Cara, o Ciro, ele tem um jogo muito longo pela frente. Porque, assim, o Ciro, ele não consegue acessar a esquerda. Essa esquerda que já é uma esquerda que já tá aí com o Lula, que já sabe que é o Lula. Então assim, o Lula já... Vamos dizer que o Lula, estando no pleito, ele já tá no segundo turno. Certo? Você acha que sim, com certeza? Ele tá, com certeza. Pô, então vai dar Bolsonaro e Lula, porque eu acho que o Bolsonaro e aí, tá com certeza. então, mas aí eu tô te falando. Pro Ciro se tornar uma coisa viável, ele vai ter que fazer uma ginástica política. Que é uma ginástica que o Lula fez em 2002. Né? Pra poder chegar no governo, ele teve que fazer uma ginástica. Não dava pra entrar o Lula sindicalista. Ele fez uma ginástica. Ele foi lá conversar com os empresários. O sindicalista já tinha tentado várias vezes. Não vai. Então, assim, como ele vai fazer essa ginástica, eu não sei. Ele vai ter que pegar uma parte do centro, vai ter que pegar uma parte da direita e vai ter que construir. Só que hoje tem o Dória querendo e tem o Amoedo que não sabe se vai, se fica. O Huck eu não acho que seja uma opção, acho que ele já tá lá, já assinou o contrato com a Globo e vai. Mas o contrato com a Globo é só depois da eleição. E eu acho que o Moro... Não, mas o desgaste é muito grande, entende, cara? Eu entendo, mas eu acho que ele quer muito. E o Moro foi um cara que fez essa movimentação toda aí, que vai pegar a extrema-direita também. O Moro toma votos do Bolsonaro. Ele pega o centro também, na minha opinião. Pega o centro dessa galera que ainda não aceita que o bagulho foi mal feito. Que o cara, fez uma parada errada. Entendeu? Mas quem tem um pouquinho de boa vontade pra tentar olhar... Não tô falando que o cara seja pró-Lula. Não, o cara fez uma merda no processo que poderia ter sido feito corretamente, se de fato tinha um problema, que julgasse e condenasse. Então acho que o Moro também, não sei se ele vem. Eu acho que também não vem. Então as alternativas vai ficar essa galera. O Dória vai ficar... O Dória tem a coisa de estar vacinando São Paulo, de ter... Que não está virando, né, em termos de percentual. O Ciro também está ali, porque o Ciro ele dialoga com a esquerda está com o Lula. Então, esse centro aí, que é a terceira via, que pode, digamos assim, tirar o Bolsonaro do segundo turno, vai depender de muitos fatores até outubro de 2022. Vai depender de como a pandemia vai ser administrada, porque depois que a pandemia for administrada, tem um crescimento que pode vir a acontecer economicamente, né? Porque já chegou no fundo do poço, aí depois começa a melhorar, as pessoas voltam para a rua, e aí isso pode reverberar a favor do Bolsonaro. Então a análise é muito complexa. Não dá para você chegar e falar assim, não vai ser fulano de tal. A minha missão como pessoa pública é tentar construir uma conversa com você que está insatisfeito e falar, pô, cara, vamos tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno, vamos encontrar uma outra via. Não, com certeza. Entendeu? E se essa outra via, de repente, não me interessar, eu vou votar no Lula. Mas se te interessar, você junta a tua galera e vota nele, porque é melhor um cara de direita, se você for de direita, liberal, que esteja no campo democrático, do que o Bolsonaro. Com certeza. Eu acho que eu votaria... Eu não sei, se fosse o Lula, cara, eu confesso que eu ficaria bem chateado. Eu acho que eu não votaria. Mas se fosse o Ciro, eu votaria no Ciro. Deixa o Ciro tentar aí, vai. Melhor que o Bolsonaro. Eu acho que essa galera que tá nesse espectro, que não declara voto nem no Lula nem no Bolsonaro,
é uma galera que tem que ser ouvida. Que tem que ser parada e tem que ser ouvido. Porque não é. Ao contrário de muita gente que acha, todo mundo fascista. Eu não acho. Eu não acho mesmo. Isso é um problema nesse discurso aí que vive nos extremos, que acaba afastando o cara, porra. Fica falando que o cara... tu não gosta do Lula? Então tu é fascista. Tu não gosta do Bolsonaro? Então tu é comunista. E aí isso não agrega pra nenhum dos dois. Não. E a gente não convence ninguém. E nem pode criminalizar, como eu falei, pra não dar espaço pra aventureiros. Já foi. Né? E a gente deu espaço para um aventureiro que ficou 28 anos no Congresso Nacional. Desculpa, se puxasse a ficha ali rapidinho, dava para ver o que foi aprovado, o que não fez, o que fez, a história de vida. Não precisa ter muito trabalho. Mas ok, o ódio estava... Eu costumo dizer que o Amoedo, que é um cara que de viés liberal, né? Ele também, outro dia, teve uma entrevista que no Clubhouse, eu uso muito Clubhouse, né? Pode crer. Aí eu tava conversando numa sala com ele, e ele falou, eu sou liberal... conservador, mas eu não fui entrar no mérito do que a gente entrou aqui para não esgarçar ele é liberal conservador também? Não, cara, porque esse é o discurso que atende a essa galera do Brasil que é liberal conservador, entendeu? Então a gente tá no Brasil, cara. O Brasil é um país que tem uma coisa do conservador, entendeu? Assim, eu sou conservador, sou por causa da família, por causa dos costumes. Eu acho que, se você for olhar a teoria do conservadorismo na prática, é uma coisa legal. Tipo, você conservar as coisas boas que a humanidade já produziu. Óbvio, você não pode descartar tudo que a gente fez desde, sei lá, 10 mil anos que a gente tem como sociedade e dizer que essas coisas não têm valor. É importante valorizar a nossa base. Mas isso aí é muito confundido. Mas eu acho que eles estão mais no campo da moral, entendeu? E aí no campo da moral entra a parte religiosa. O conservadorismo está muito ligado com a parte religiosa. Então ele vai afetar em decisões que o Estado, teoricamente, não tem, por ser liberal, que se meter. Porque em teoria a religião é uma dessas coisas, essas coisas milenares que comporam a história que é para ser conservado. Eu concordo. E é ótimo que tenha vários núcleos de religião, mas que nenhuma se sobrepõe à outra. Mas eles fazem uma defesa ao conservadorismo da religião que é errada. Eles querem conservar a religião 100% do jeito que ela é. Exatamente. Aí é o erro. Você tem que conservar, mas é conservar o que é bom. O que é bom na religião, não tudo. Não, o que é bom na religião é o que te atende. E o que te atende não necessariamente vai atender a todo mundo. Então use para você, para sua família e para as pessoas que você convive, o que você tira de bom para a religião. Pratica aí. Agora, enche meu saco. Agora, no Congresso Nacional, existe uma coisa que é... Porque o que acontece no Brasil? Hoje, o Brasil, a maioria é católica, né? Eu não sei os percentuais corretos, mas eu vi outro de uma pesquisa que a maioria é católica. Existe uma perspectiva de que até 2026, eu acho, ou 27, não sei, a maioria vai ser evangélica. E eu não tenho nada contra os evangélicos. Eu estudei a Bíblia com um pastor batista. Fiz questão porque eu acho o seguinte, quando você quer falar sobre um assunto, você estuda. Para você poder chegar e falar com um cara que é evangélico na linha de entendimento do cara. Eu posso até ter uma interpretação diferente da dele. Mas a gente vai conseguir dialogar. Certo? Então, assim, num dado momento, se os evangélicos, esses que estão ali pelo poder, porque a bancada evangélica, se Jesus Cristo voltasse, eles iam crucificar ele. Certo? Eu estou falando de evangélicos que cumprem o evangelho, que cumprem a palavra de Jesus. Jesus pregava amor ao próximo. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com leproso. Jesus era o cara que, quando ele fala da multiplicação dos pães, o Jesus não tá, estalou o dedo e, apareceu um monte de pão. Não é isso. Não na minha concepção. Na minha concepção é o seguinte, estava andando pelo deserto, estava faltando comida, tinha gente que tinha 5, 6 pães e tinha gente que não tinha nenhum. Qual foi o milagre? Através do amor, Jesus Cristo entrou no coração dessas pessoas e convenceu elas a dividir o pão com as outras que estavam sem comida. Se você falar isso hoje, vão te chamar de quê? De herege. Comunista! Mas a palavra de Jesus, ela é bem clara. Ela é amor. Ela é uma revolução através do amor. Não é a revolução através de preconceito, ódio, matança, armamentação. Os caras... tortura. Pô, o cara foi torturado, bicho. Como é que você exalta algo que matou o Salvador, a pessoa mais importante da tua religião? É desconexo. Então, assim, existem muitos evangélicos que são pessoas que estão conectadas com a palavra de Jesus mesmo. E eu respeito.
E tem budistas, e tem hinduístas, e vão ter muçulmanos, e cada um na sua. Porque senão vira conto de aia. Handmaid's Tale. Eu não sei que porra é essa. É o Handmaid's Tale, depois assiste. É uma série que começa com essa parada de que um fundamentalismo entra e começa a mandar numa nação que antigamente era... E eles pegam as mulheres e criam uma casta. Eu não vou contar a história, senão vai... É um filme? É uma série. Como é que é o nome? Handmaid's Tale. No Ou Netflix? então Contos de Aia. Acho que tá no... tem na Globoplay, tem no HBO, eu acho, não sei. Tá. Mas é fácil de achar. É o Irã, que já foi a Pérsia, que já foi centro de medicina na época que a Europa era medieval e estava fazendo charlatanismo. O Irã estava evoluído pra caralho na medicina. Em Tem umas conhecimento fotos científico. do Irã de 1950. Que antes da Revolução, Que eram as mulheres... andando não- de calça jeans, E tudo bonitinho. universidade. Ó, procura essa foto aí, Irã 1950. Pô, velho, vou te falar, não brinca com fundamentalismo não, porque pode parecer inofensivo, mas há um projeto de poder que depois você elege uma maioria na Câmara no Congresso Nacional e os caras têm uma maioria e você mete essa maioria, muda a Constituição, fudeu. Fudeu mesmo. É 70? Acho que é 50 mesmo. Aí, ó. Aí, ó, as minas de saia no Irã, caralho. Ó, Olha lá. 50. Caralho. E Então hoje, não hoje brinca é com completamente fundamentalismo não, diferente. deixa a igreja onde ela tá. A igreja tem que cuidar da alma das pessoas que estão interessadas em serem cuidadas pela igreja. Que a igreja faz um trabalho excelente. Conheço várias pessoas que saíram da droga, saíram do crime, saíram por conta da igreja. Eu reconheço isso nos pastores. Tenho amigos, muitos amigos. Pastor Eriovaldo é um cara que eu admiro. Pastor Henrique Vieira é um cara que eu admiro. Pastor José Barbosa, que foi o que me deu aula. Eu estudei a Bíblia, cara, na geopolítica da Bíblia. Não foi a Bíblia, tipo assim, um pastor lendo pra mim dizendo que era aquilo ali, não. Peraí, quando Jesus Cristo faz o cego ver, ele não tá necessariamente fazendo o cego ver no sentido de pisquei e agora você passou a enxergar. O cego é uma metáfora. É alguém que tava muito bitolado e cego de alguma coisa, de raiva, de ódio, de algum pensamento, sentimento, de ganância, de alguma coisa, e ele foi lá, entrou no coração da pessoa e pum, conseguiu fazer o cara enxergar o mundo de uma outra maneira, em outra perspectiva. A Bíblia é feita de parábolas. Não dá pra você levar no pé da letra. Entende? Eu vejo dessa forma também. Então, assim, se um cara que não consegue ler um texto no Brasil da prova do Enem, né? Não por culpa dele, mas por conta desse sistema de ensino brasileiro que forma pessoas que reproduzem conceitos e conteúdos. Elas não entendem os conteúdos. Você pega a Bíblia e dá com aquelas palavras difíceis e você acha que aquela pessoa vai entender o que está sendo falado ali, ela tem um intérprete. Quem é o intérprete? O pastor. Para quem esse pastor trabalha? Qual é a intenção desse pastor? Se ele se ele está trabalhando com finalidade política, fudeu. Ele tem um poder nas mãos muito forte. Ele está falando com o coração das pessoas, cara. Uhum. Então tem que tomar cuidado. Se você elegesse um pai de santo, né? Vamos pegar uma religião de matriz africana que é super sofre preconceito pra caralho, racismo, etc. Aí tu coloca um cara lá, um pai de santo lá, aí bota o cara numa live no YouTube, ao invés do cara pegar a Bíblia pra falar de versículo, caralho, bota ele recebendo o santo, porra. Vê como é que os brasileiros vão se sentir. Por que uma religião pode e a outra não pode? Então não pode nenhuma. O Estado é laico por isso. Não é a religião que comanda, o Estado é laico. Não tem religião envolvida. Você quer ser conservador, a religião serve pra você? Ótimo, irmão. Só não vem me dizer o que eu tenho que viver. Eu sou agnóstico. Eu não vou dizer nem que Deus existe, nem que não existe. Eu já tive experiências espirituais incríveis. Mas eu não vou ficar aqui tentando convencer vocês dois. Eu guardo pra mim e vivo. Se for alguma coisa que é legal, e se eu puder ajudar alguém, ótimo. Se não puder, eu não vou ficar atrapalhando a vida dos outros. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu irmão, faz o que você quer. Só não prejudica as pessoas. Que aí tem uma lei, aí tem outras coisas que vão influenciar na tua conduta. Agora, ficar cagando regra e dizendo que eu sou melhor porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo entender. Eu acho que cabe todo mundo no Brasil, dá para respeitar a crença de todo mundo, e a gente não precisa que essas pessoas imponham leis através do Congresso Nacional para privilegiar um grupo de pessoas que podem usufruir da vida delas sem precisar necessariamente
Ninguém tá perseguindo alguém na rua porque é cristão. Ah, ali um cristão, vamos atrás dele. Não, isso não existe. Não existe. Não no Brasil. Também não existe você ser perseguido na rua porque você é hétero. Também não. Agora, você é perseguido na rua porque você é preto. E você é perseguido na rua se você for LGBTQIA+. Então a gente tem que fazer leis que preservem as pessoas que historicamente são oprimidas. Para elas terem privilégio, não. Só para elas viverem. Para que elas não sejam mortas no meio da rua. E aí que começa a guerra de narrativa da religião. Aí começa essa zona. Porque as pessoas... Ah, por que o gay tem que ter um privilégio? Meu irmão, o gay não tá tendo privilégio nenhum. Ele só quer viver. E você tá vindo... não tá vendo. Você tá vendo que as pessoas morrem porque tem uma orientação diferente da sua. Ah, porque vai ensinar na escola ideologia de gênero. Porra, vai estudar gênero primeiro. Vai entender do que se trata, pra você entender. Porque tem crianças, cara, que não precisam ser expostas a esse tipo de discurso de ódio, desde de odiar outra pessoa, de odiar o outro. A criança não tá nem ligada nisso, cara. A maldade tá na cabeça do pai. Pais,